atrasa. Nossa, acho que não ficou bom essa porcaria, não. Ah, não, sol. Não. Porra. Não fez diferença nenhuma. Muito obrigada por foder minha vida. Dá pra voltar? Ainda são 5 horas. 5 para 6. Por que eu tô com esse bonezinho? Tô passando muita vergonha, né? Já chega. Vamos parar de passar vergonha. Agora o sol voltou, a luz ficou bonita de novo. Então... E aí, Minasan? Hoje a gente tá aqui, né? O primeiro vídeo da porcaria do canal e o sol foi embora de novo. Vocês vão ter que me desculpar que o sol vai voltar e eu não sou eu que controlo o sol, né? Então a gente vai ficar com o sol indo e voltando mesmo. Falar sobre Akira, que é um filme que ele foi um clássico do Japão. Eu vim aqui hoje falar pra vocês por que esse filme ele é tão maravilhoso. Porque eu assisti ele sexta ou segunda, não sei. Fui lá no Centro Cultural de São Paulo pra assistir o filme do Akira. E, meu Deus, eu saí respirando de lá tão profundamente que eu já não sabia mais como respirar, basicamente. Eu tava morrendo ali, porque o filme foi maravilhoso em vários sentidos. Ele não apenas é um clássico por causa das questões técnicas dele, que eu sei que são muitas, inclusive, e ele modernizou filmes americanos, filmes japoneses, ele modernizou muitas coisas que hoje a gente pensa que é comum, que sempre existiu, e na verdade não existiu. O filme do Akira ele foi publicado em 1988. E hoje, em 2018, ele ainda é um clássico muito bom. 30 anos depois, ele continua sendo muito bom. Porque ele revolucionou o cinema, né? Primeiramente, uma das coisas que aconteceu, que Akira fez e que não era comum na época, que ninguém nunca tinha feito, é de que eles primeiro gravavam os diálogos e depois desenhavam as cenas. Então, pensa aqui comigo, se você gravar um diálogo e depois você desenhar o que o personagem fala, dá pra você sincronizar o movimento do lábio do próprio... Como que é o nome? O próprio dublador. Você pode sincronizar o movimento do lábio do dublador e usar no movimento do lábio do personagem. É a mesma técnica que se usa também quando primeiro escolhe o dublador e depois desenha o personagem, porque aí o rosto do personagem ele lembra o do dublador, porque aí a voz não vai sair estranha. Não, uma pessoa que tem um rosto quadradão, ele tem uma voz mais grave. Uma pessoa com um rosto mais fino tem uma voz mais fina. Então, ele já é uma técnica que já se usa na dublagem. E Akira foi um dos primeiros a usar esse tipo de técnica. Ele primeiro gravava os diálogos e depois desenhava as cenas, consequentemente sincronizando os movimentos labiais dos personagens com a fala do dublador. O que faz total sentido, mas aqui na época de 1988 nunca foi usado, nunca tinha sido pensado nisso. Outra modernização técnica, vamos assim falar, que Akira fez e que revolucionou o cinema foi que foram usadas 327 fucking cores novas em Akira. Você tem ideia de quanto é 327 cores criadas apenas para um filme? Imagina você pegar uma cor de vermelho e aí pintar esse vermelho de vinho, aí pinta o vermelho mais alaranjado, aí um vermelho mais assim, um vermelho mais aqui. Akira usou muito vermelho, né? O vermelho da moto do Kaneda, a moto icônica do Kaneda, inclusive, se você não conhecer, olha, me desculpa, tá? Porque todo mundo conhece a moto do Kaneda, né? E eles foram utilizados 327 cores na produção da animação de Akira. E não foram só as cores, não, porque... Cara... Foram usados cerca de 160 mil quadros de desenho, tudo feito à mão, inclusive, quase não foi usado o CGI. O CGI ele só foi usado para fazer efeitos de luzes. E isso foi uma coisa totalmente nova na época, porque o CGI não era comum, né? A computação gráfica os cenários feitos pelo computador, isso não era uma coisa comum. Além de que é muito realístico. Se você prestar atenção nos cenários de fundo, os backgrounds do Akira, tudo é muito realístico, é fotorrealístico, né, que é a palavra correta. E sem contar apenas os efeitos técnicos, sem contar apenas a modernização que a Akira trouxe pro ocidente,
O filme também ele é muito bom. Vocês que assistiram ou que não assistiram, ou que leram o mangá, que o mangá é mais completo do que o filme até. A história de Akira é uma coisa que prende você. O início do filme, ele simplesmente mostra uma gangue de motoqueiros, delinquentes, né? Pessoas... Porque era uma coisa muito comum no Japão também. Bosozoku. Eu vou ler aqui a definição rapidinho pra vocês, porque eu não manjo de história japonesa. É uma tribo de jovens em motos. Era um grande problema na época em que o autor começou a publicar o mangá Akira. Então, em 1988, os Bosozoku, eles eram um problema muito grande no Japão. Uau. Então, o autor ele retratou a realidade dele. Os Bosozoku, eles eram um problema muito grande da época. E o Tomo Katsuhiro foi inclusive o autor de Akira, e Izo Hashimoto foram os autores de Akira. Mas foi apenas o Tomo Katsuhiro que fez o filme, porque eu não achei nada que falava que Izo Hashimoto havia feito o filme. Ele inclusive fez um documentário, ele gravou um documentário muito bom que ele fala sobre a criação de Akira, né? Por que ele liga se ele sabe que eu não vou atender? Nossa, parece que eu tô falando do boy, da pessoa, não tô falando da pessoa oficial, não. O filme de Akira, ele se passa num universo pós-apocalíptico de Tóquio. Na verdade, a Tóquio havia sido destruída por uma bomba atômica. Estipula-se que a bomba atômica, na verdade, foi a Akira que meteu bala em tudo. Pelo menos no filme não fala e eu não li o mangá. Mas a ideia é que em 1998 Tóquio tenha sido atingida por uma bomba atômica e tenha sido reconstruída, chamada pela Neo-Tóquio. Tem a primeira parte do mangá e a segunda parte do mangá. No filme não foi mostrado a segunda parte, porque embora o filme tenha sido feito pelo mesmo autor do mangá, ele foi produzido pelo mesmo autor do mangá, ele meio que já tinha ideia na cabeça do que ele ia gravar, como ele ia terminar a série dele. Então, ele não ficou tão diferente como ele deveria ter ficado se fosse uma outra pessoa que tivesse produzido o filme. Mas ele não tinha ainda completo aquilo que ele iria fazer pro final. Ele havia escrito a primeira parte, entrado num hiatus, e depois ele continuou e fez a segunda. A segunda parte não apareceu no filme, ele já tinha entrado em hiatus quando ele começou a produzir o filme. Mas o final, ainda assim, ele é diferente de como ele tá, de como ele é realmente, de como ele foi desenhado no mangá. Inclusive, a editora JBC, em julho ela começou a publicar o mangá da Akira aqui no Brasil, uma versão melhor do que como ele era lá em 1990. Acho que foi a Kodansha que publicou aqui em 1990. E é uma versão colorida, meio ocidental, porque eles pensaram que as pessoas aqui do Ocidente não iriam ler uma coisa mais oriental, que é lida de trás pra frente e que é preto e branco e mangazinho e olhos grandes. Então eles fizeram uma versão mais ocidental e trouxeram pros Estados Unidos, que ainda assim, mesmo com o mangá não seguindo o padrão japonês, ele ainda assim fez um puta sucesso aqui. E ele virou um clássico aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, justamente porque ele provavelmente foi feito de uma forma mais ocidental, porque pensaram que não iria vender se fosse uma coisa mais oriental. E eu acredito que eles acertaram, porque embora essa foi uma época de 1990, ela tenha sido uma época de muita aceitação daquilo que era diferente, daquilo que vinha de fora, ainda assim eu acho que as pessoas ainda tinham muito preconceito com o que viria do Japão. Então eu acho que eles acertaram em transformar numa coisa mais ocidental. Tetsuo Shima é uma das pessoas que mais sofre no filme, porque ele que não tá entendendo o que tá acontecendo com ele, com os poderes dele, ele não sabe lidar com eles. E ele perde a noção da realidade porque ele não sabe mais o que fazer com os poderes. Ele até sabe, ele sabe onde... Outra coisa que me
me impressiona muito em Akira é a trilha sonora. Vocês já prestaram atenção na trilha sonora? É uma coisa maravilhosa, porque ela é feita com uma mescla de vozes humanas. O criador, o Tomo, ele queria ter feito uma trilha sonora futurística. Então eles colocaram várias vozes cantando. E ficou maravilhoso. Combina com o filme, aquelas vozes, elas... É como se tivessem vozes falando na sua cabeça e você fica atormentado com elas. O filme, ele é feito pra te atormentar, ele é feito pra você não entender o que tá acontecendo ali, de verdade, sabe, no seu interior. Você não pode entender. E o compositor Shoji Yamashiro, ele não tinha visto o roteiro, ele não tinha lido o mangá, ele não tinha visto nada sobre aquilo, ele não entendia do que fazia a história, e deu muito certo. Eu não sei como é que... Por que eu não tenho essa sorte na minha vida de fazer um negócio assim, do nada, e dar certo? Ele deu muita sorte no final, porque ele não conhecia a história. E ele conseguiu fazer uma trilha sonora que combinasse muito bem com o filme, que deixou as pessoas atormentadas. O orçamento de Akira foi uma coisa surreal pra época também. Além de todas essas coisas técnicas que eu falei, ele custou 10 milhões. Foi um orçamento de 10 milhões, que foi um recorde pra época. Não era esperado que Akira ia custar tanto. E foi. Tem um rabo aqui, isso aqui é um gato, tá, gente? E é por essas e por outras características que Akira é tão bom, e o fato dele ter sido um clássico que revolucionou tudo, porque ele trouxe coisas pro cinema que não existiam. Akira é antigo, não é tão bom, a história era cheia de furos no filme, porque não estava completa no mangá, não tinha como ela ser completinha. Além de que um filme de 2 horas, 2 horas e meia não teria como suprir um mangá que tem 2.000, 3.000 páginas. Eu acho que o ideal seria ter uma série animada, um anime mesmo, com uns 24 episódios, de meia hora cada um, tipo 25 minutos, contando a história do mangá de Akira. Eu acho que isso seria perfeito, porque não é possível mostrar toda a história, tudo que ele quer envolver, tudo que Akira quer mostrar pra você num filme de 2 horas e meia. Não dá. E ainda assim, o autor conseguiu mostrar tudo que ele queria, comprimidinho, pra você chegar em casa, deitar e pensar: cacete. Mas eu compreendo as críticas que dizem que Akira não é completo, justamente pelo motivo que eu já expliquei umas 3.000 vezes aqui nesse vídeo. Se algum produtor aí estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer Akira, apoio. Dou R$10, tá bom? Pra vocês fazerem. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham se divertido com o vídeo, ou no mínimo tenham aprendido alguma coisa sobre Akira. Eu não sei explicar muito bem, eu ainda tô aprendendo a gravar. Ainda tô aprendendo a falar com a câmera, ou com o celular, no caso, porque eu tô gravando com o celular. E o microfone é o celular também. Não sei se dá dando pra enxergar, mas aqui tá 39,44. Provavelmente tá ao contrário pra vocês, mas é 39,44 minutos que eu estou gravando. Dá um joinha aí no vídeo aí embaixo. Se inscreve no canal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? A gente tem rede social no Twitter, no Facebook, no Tumblr, e em breve a gente vai ter um Instagram também pra ficar postando fotos da nossa cara e imagens de games, de cenários, porque tem uns cenários tão lindos, ai meu Deus do céu. Tem uns cenários que eles merecem ser printados e postados no Instagram. E a gente vai, o Rodrigo inclusive ele já tirou alguns, mas a gente ainda não começou a postar. Mas a gente vai. E já né? No primeiro vídeo do canal meio que a gente já apresentou os 2 gatos, olha aí. Que lindo! Que olhando pra câmera! Esse aqui, gente, ele é o Ping, ele é o gordo. Ó o gordo. Tadinho, tadinho. Ele é gordinho, mas ele é lindo, olha que lindo.